Parece cena de filme repetido, né? Brasão, brasão, brasão! Salvando o Santos mais uma vez. Vamos falar um pouquinho de Guarani, Santos e Guarani pelo Campeonato Paulista pela terceira rodada. Filme repetido e o torcedor do Santos não aguenta mais essa dúvida, essas questões que o Santos traz para ele no dia a dia. Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista e você, torcedor, você que é inscrito no canal, deixa aquele like para me dar esse engajamento. Você que não é inscrito, caiu de paraquedas por aqui, sem choro, sem crise. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, beleza? Ontem à noite, no Brinco de Ouro da Princesa, nós tivemos Santos e Guarani. Guarani e Santos, para ser mais preciso. O jogo terminou 1-1, com grande destaque para Gabriel Brazão, o goleiro santista que pegou o que podia e o que não podia. Mas o Santos foi penalizado nos acréscimos pelo Guarani, que tentou e não desistiu até conseguir o seu tão sonhado gol. Bom, vou deixar as escalações para vocês. O Santos que vem a campo com Gabriel Brazão, o menino Vinícius Vira numa lateral, na outra tínhamos o Mike e na zaga Adonis Frias e o Zé Ivaldo. No meio de campo nós tivemos Gabriel Menino, William Arão e Zé Rafael. Na frente nós tivemos Álvaro Barreal, Benjamin Roleiser e Tacitanos. Vamos falar algumas verdades, algumas coisas antes da gente começar a falar do jogo. 1. Vale do teste do Gabriel Menino. 2. Vinícius Lira tem que ser titular. Se não for para trazer ninguém para a lateral esquerda do Santos, Vinícius Lira tem que ser titular. 3. Voivoda. Jogador ruim entrega jogo. Jogador ruim entrega jogo. Outra verdade, não vai dar para ficar dependendo somente de Neymar e Gabigol, porque nem sempre eles estarão disponíveis, como o caso foi ontem. Mais duas verdades, se o Roleiser tiver condição de jogo e conseguir jogar os 90 minutos, o Santos ganha um baita de um reforço, senão vai ficar difícil. Para finalizar, Barreal só dá para jogar pela direita, caso contrário, não dá. Dizendo tudo isso e falando tudo isso, vamos para o jogo, porque o Santos ele foi amassado pelo Guarani. Ele foi amassado. O resultado foi bem melhor do que a encomenda para o Santos. Com 20 segundos, o Mirandinha, a ponta do Guarani, que jogou muita bola e fez um salseiro pela defesa do Santos, já estava perdendo o gol na cara do Brazão, chutando para fora. O Brazão fazia boas defesas no primeiro tempo e o Santos também tentava e testava o goleiro do Guarani. Teve chute do Gabriel Menino, teve chute do Roleiser, teve chute do Barreal. Os dois goleiros fazendo boas defesas, os dois times tentando, mas muito abertos, muito espaçados, deixando muito espaço. E aí isso serve mais para o Santos do que para o Guarani, tá? Até porque o Santos vai ter um nível de enfrentamento maior. Se toda vez que o Santos enfrentar um São Paulo, um Corinthians, um Inter, um Flamengo, um Grêmio e deixar os espaços que deixou para o Guarani, o Santos não vai ter muita sorte. O Santos vai perder muitos pontos. O Santos não vai conseguir se manter na cresta da onda e num período principalmente de exposição. Não vai conseguir bons resultados. O primeiro tempo ontem foi bem meio a meio, o Guarani foi melhor, teve mais posse, teve mais ímpeto, mas o Santos soube equilibrar. E no segundo tempo, quando as coisas voltaram, a gente teve o Guarani tentando de tudo quanto é jeito. Teve um pênalti ali pro Guarani, que o Mirandinha bateu, o nosso querido Brazão fez uma defesa espetacular. Teve outro lance ali na frente também, que o Brazão ficou cara a cara com o atacante do Guarani, a bola pega na perna esquerda dele, ele faz uma ótima defesa, coloca até na mão, colocando até a mão nos Países Baixos, né, nos países Holanda ali. O Brazão ainda fez uma baita defesa também no finalzinho do jogo, mas isso não evitou que o Kevin, nos descontos, fizesse o gol de empate do Guarani. Verdade seja dita que o Santos fez o seu gol com o Barreal. Logo depois, num lance em que saiu o primeiro gol do Santos, mas como o Lautaro Dias estava impedido, acabou atrapalhando a visão do goleiro do Guarani, houve o impedimento. Menos de 2 minutos depois, o Santos faz 1-0 com o Barreal. E poderia ter sido 2. Poderia ter sido 2 se o Lautaro Dias não tivesse atrapalhado o Tassiano e a bola indo para fora, praticamente sem goleiro o lance. O goleiro do Guarani vendido ali e nosso querido Lautaro Dias perdeu um lance praticamente sem goleiro. O que eu posso dizer do jogo de hoje não, de ontem, é que falta peças para o Santos, falta elenco para o Santos. E não falta elenco para o Santos porque não tem dinheiro, porque o dinheiro que o Santos tem, o Santos gasta mal pra caramba. O Santos gasta 700 mil no Bilal. O Bilal tá parado lá. O Bilal tá na dele lá. Quem contratou o Bilal?
Não faço a mínima ideia. Quem que mandou contratar? Também não sei. Ninguém fala. O presidente falou que foi o Vojvoda. O Vojvoda falou, quando eu cheguei aqui, esse treco já tava aqui. E por aí vai. O Santos pagou o que pagou? 1,5 milhão no Tiquinho. O Tiquinho não joga. O Santos paga salário pro Júlio Furque, que estava afastado e saiu do Santos. O Santos paga salário pro Morelos jogar lá no Atlético Nacional. Então o problema do Santos não é falta de dinheiro. É que o dinheiro é mal alocado, o dinheiro é mal gasto. E não dá pra ficar dependendo de Neymar e Gabigol sempre achando que eles vão resolver o problema do Santos. Agora, um ponto, um questionamento, um fator. O que tá acontecendo com o Gabigol? O Gabigol tem 28 anos, o Gabigol foi reserva do Cruzeiro ano passado, não teve tanta minutagem, não tá tão esfarelado fisicamente quanto outros. O Gabigol não jogou contra o Palmeiras, o Gabigol não jogou ontem e talvez o Gabigol não jogue contra o Corinthians. Então trouxe pra quê? Trouxe pra quê? Alguém me explica, por favor, o que tá acontecendo com o Gabigol, que ele que foi o grande nome do Santos e talvez o cara que consiga ajudar o Santos a subir de patamar junto com o Neymar não pode jogar. Neymar eu até entendo. Tem vários problemas de lesão, tem um histórico complicado, já é um cara com seus 33, 34 anos, agora o Gabigol com 28? No mínimo questionável, no mínimo. Com relação à lateral esquerda, acho que o Vinícius Vieira fez uma baita de uma partida muito boa, gostei. O menino de acanhado não tem nada, vai pra cima, vai sem medo, pedala, corre, busca. Gostei, se apresentou bem, não se escondeu atrás da marcação. E aí vai um recado pro senhor Vojvoda. Que não se volte com o Escobar, porque o Escobar não tem condições ofensivas de ser jogador de futebol. Quem dirá ser jogador do Santos? Menino Vinícius Vieira resolveu a situação, agora o Santos tem que resolver a situação da lateral direita, porque o Santos tem o Mike, ok? Tem o Igor Vinícius, que está jogando definitivamente bem no Santos, mas não dá para depender do Mike. O Mike já foi o tempo, e não é que o Mike tem seus 40, 38, 37. O Mike ainda é um cara mais novo, mas que não consegue mais entregar o que ele entregou nas épocas de Cruzeiro e Palmeiras. Não dá para ficar dependendo do Mike. Outra coisa, a zaga do Santos não é confiável. A zaga do Santos não é confiável. É porque era o Guarani ontem. Fosse um Corinthians, fosse um Palmeiras, fosse um Flamengo, o Santos teria tomado uns 4, 5, 6. O Brazão apareceu com pelo menos 4 defesas importantíssimas, de grau de dificuldade muito alto, e ainda assim a zaga do Santos deixou muito espaço. Fora as bolas que foram para fora do Guarani. Se a gente pegar os números, eu vou deixar os números da partida aqui. Vamos lá. 46% de posse de bola para o Guarani. 54 para o Santos. Gols esperados, a gente tem 1.89 para o Guarani, 2.05 para o Santos. Grandes chances criadas, 4 pelo Santos, 3 pelo Guarani. Finalizações, o Guarani chutou 17 vezes e o Santos chutou 16. No gol, 5 bolas, 4 defesas difíceis do Brazão e o gol. A mesma coisa no Santos, 5 bolas no gol. O goleiro do Guarani fez pelo menos 2 ou 3 defesas bem difíceis e as outras 2 com menor nível de complexidade. Aí você vai para os escanteios, 7-5 para o Guarani. E se você for olhar o número de faltas, 14-13. Um jogo de 27 faltas, 14 para o Santos, 13 para o Guarani. O Guarani foi senhor do jogo o momento quase todo. O Guarani buscando o jogo, o Guarani tentando, o Guarani procurando, o Guarani indo atrás, o Guarani sempre propondo. E o Santos mais reativo, tentando correr atrás da bola, tentando entender o que estava acontecendo desde o primeiro minuto. Acho que o Vojvoda, não que ele tenha escalado mal, acho que valeu o teste do menino pelo meio de campo, mas que não daria para misturar o Zé Rafael com o Arão. Os dois nunca jogaram juntos desde que o Arão chegou. É sempre Arão e João Schmidt, Arão e Vitor Hugo. Para quem inventar, tudo bem, é paulista, você tem que testar, os caras estão sem ritmo de jogo, mas nunca nem jogaram juntos. E aí você coloca um meio de campo que nunca jogou junto. Porque o Arão nunca jogou com o Zé Rafael, que nunca jogou com o Gabriel Menino. Então aonde fica o entrosamento? Onde esses caras vão se conversar para fazer com que a bola saia dali e tenha uma qualidade para chegar no ataque do Santos? Fora o fato que o Santos não tinha um meia. O meia era o Rolheiser, em tese era para ser um 4-4-2, o Santos jogou no 4-3-3, porque o Rolheiser picou e se mandou lá para frente. Ficou de um lado o Rolheiser, do outro o Barreal, no meio lá o Tassiano enfiado, tentando ver o que fazia. O Santos com um buraco no meio do campo, sendo que não tinha um meia para poder abastecer as jogadas. O Santos precisa de melhores opções. Não é que o Santos tem que sair no mercado, comprar Deus e o mundo. O Santos perdeu o Guilherme, está tentando contratar o Michael, acho uma boa peça.
Vamos ao português claro, ramelou no caso do Felipe Loyola, que é um bom jogador, que acabou indo pro Pisa da Itália, ficou naquela questão de, eu pago tal, tudo bem, quais são as preferências que você dá para esse pagamento? É à vista, é a prazo, é o quê? O que vai ser a garantia bancária? E nisso o Pisa falou assim, toma, eu pago, eu levo, eu quero. E o Santos ficou chupando o dedo. O Santos precisa de um outro meia, porque o Neymar não joga, o Santos não tem meia. Ou recua o Rolies, ele deixa os outros jogadores jogarem no comando de ataque, dá a condição pro Rolies ele passar os 90 minutos, ou vai ficar essa zona que vocês viram ontem. Pra mim, que sou São Paulino e vi o jogo, pra mim foi barato, foi maravilhoso, as duas equipes atacando, as duas equipes propondo, jogo movimentado, jogo cheio de emoção. Quem é santista não gostou disso, é aquele filme repetido, é aquela coisa repetida. 2025 foi assim, o Brasão salvando o Santos diversas vezes, 2024 na Série B foi assim. O Santos passando esses problemas, esses perrengues. 2023, no ano da queda, era o João Paulo, foi assim. Quantas e quantas vezes a gente não escutava o João Paulo salvando o Santos, que o João Paulo era o melhor jogador do Santos no campeonato, que o João Paulo era o cara que salvava o Santos nas partidas. O Santos não pode ficar refém. Precisa, principalmente, equiparar o seu time. É um time que tem um ataque bom, tem o Robinho Júnior, tem Roliezer, Barreal, Gabigol, Neymar. Você olha pra trás, falta e falta muito. De cara de confiança, do meio pra trás você tem dois. Tem dois. Você tem o Luan Pérez e você tem o Brasão. Você não tem mais nada. O Igor Vinícius é um bom jogador, mas não é de confiança. O Vinícius Lira demonstrou ser um bom jogador, moleque bom de bola, mas tá subindo agora. Ele vai oscilar, vai passar por essa dificuldade. A mesma coisa a zaga do Santos. O Frias é muito lento, eu não sei para que o Santos gastou o que gastou no Frias. O Santos me fugiu o nome, mas o Santos tem um zagueiro paraguai que o Santos gastou 4 milhões de euros, não sei por que ele não consegue correr, não consegue jogar. E aí o Santos fica refém dessa oscilação porque o time não é equilibrado, o time não consegue competir em todas as partes, todas as ramificações sempre. Olha o torcedor santista, olho aberto, porque esse ano promete ser um ano de muitas, mas muitas emoções de novo. Torcedor, diga o que você acha, o que você pensa, como que vai ser o ano do Santos, onde que o Santos pode chegar com esse time e quem que o Santos precisa trazer para melhorar essa situação. Por hoje eu me despeço, mas antes eu peço que você que chegou até aqui, curta o canal se for inscrito, tá? Se for torcedor também do Santos ou de qualquer outra agremiação. E você que chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o like, beleza? Uma ótima segunda-feira, fui!